Olá, minha gente, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Calbi Paiva, do Sistema Mundial de Missões e coordenador do projeto Igreja para Todas as Nações. E eu estou falando aqui da sede operacional do projeto, em Charlotte, Carolina do Norte. E tenho uma palavra especial da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Já estou com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 10. E vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 17. Ouça com atenção, que é muito importante esta palavra. No primeiro ponto nos fala da engrenagem da salvação do mundo, da engrenagem que faz com que pessoas desesperadas recebam a mensagem do Evangelho, recebam o conforto espiritual que precisa para serem livres dos seus problemas. Mas mostra que para isso precisa haver uma engrenagem funcionando para que o Evangelho chegue em determinada criatura que precisa ouvir a palavra. Alguém tem que transmitir, alguém tem que falar, alguém tem que crer para que o milagre aconteça. Observe com muita atenção esta palavra bíblica, porque eu acredito que vai ser de conforto para o seu coração. Eu já gostaria de lhe pedir que, se essa mensagem for importante para a sua vida espiritual, compartilhe-a com os outros, para que também eles sejam abençoados. Preste atenção. Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir: de sorte que a fé, em traduções diz assim, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Repetindo novamente: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deu para entender? Soberano Deus, através desta mensagem, fala, Senhor, com esta pessoa que está do outro lado da tela, no seu escritório, no seu trabalho, na sua viagem, no seu computador, no celular, no tablet, em qualquer lugar. Fala com cada um no nome de Jesus. Amém. Veja bem, em primeiro lugar eu quero dizer que Deus deixou para os que creem no seu nome uma ferramenta muito especial. Esta ferramenta que o Ministério Igreja para Todas as Nações está fazendo questão de publicar aqui nos Estados Unidos, nos lares, na África, entre as tribos, nos campos de refugiados, através de mensageiros que estão sendo preparados e enviados para fazer este trabalho. Agora mesmo, neste próximo sábado, o pastor John vai estar saindo de Pemba, em Moçambique, para ir para Moeda e outras áreas, visitando os irmãos, confortando, fazendo o trabalho missionário que precisa ser feito. A nossa missão, ela ajuda pessoas que querem pregar o Evangelho, que querem fazer a obra missionária obedecendo o ID do Senhor.
E a nossa missão, de um lado, tem missionários mantenedores e de outro lado tem missionários executores. E essas duas formas de operação faz parte desta engrenagem. Como pregarão se não forem enviados? Porque se eles não pregarem, as pessoas não vão ouvir. E se não ouvir, não vão crer, não vão ter a chance de ser salvos. Então, para que esta engrenagem funcione, precisa haver, de um lado, missionários mantenedores, de outro lado, missionários executores. Pois bem, mas vamos aqui à palavra. Por favor, por amor à sua alma, à sua vida cristã, à sua vida espiritual, dê ouvido à palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se você está ouvindo alguém que está usando a Bíblia com autoridade e com conhecimento para poder ensinar-lhe o caminho da salvação, você já está sendo bem-aventurado, só de ouvir a palavra. Agora, mais aventurado você será se você ouvir esta palavra e colocar em prática. Porque a palavra de Deus é igual a uma receita que o médico passa. Colocar a receita pregada na geladeira não faz efeito nenhum. Deixar a Bíblia aberta em algum lugar também não faz efeito nenhum. Pode ser que de vez em quando a pessoa olhe ali, seja despertado por alguma palavra, mas a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que praticar. A receita só faz efeito se você chegar na farmácia e comprar os medicamentos que estão prescritos e, chegar em casa e, tomar o medicamento. É a partir daí que vai fazer efeito, entende? É da mesma forma a palavra, o sal salga por contato. Precisa haver o contato. E nós fazemos parte de uma igreja diferente. Uma igreja que despreza as aglomerações, os shows pirotécnicos, e uma igreja que se faz presente no lar de alguém que está aflito, precisando de uma palavra de conforto. A igreja que está presente nos campos missionários. A igreja que fica longe dos holofotes e perto daquele que tem necessidade de ser assistido com a palavra. Agora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Vamos primeiro fazer uma reflexão sobre o que é a fé. Segundo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. A fé que precisa de muleta não é fé, igual um corpo que está saudável. Ele não precisa de bengala, nem de muleta e nem de cadeira de roda, porque um corpo saudável ele se locomove, ele pode andar por conta própria, os músculos estão funcionando, os hormônios, as células. Existe saúde, então o corpo ele pode andar. Da mesma forma, a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. Então a fé que precisa ver, precisa palpar, precisa de um amuleto para crer, ela não é fé, pode ser um embuste. Pode ser um amuleto que vai ajudar a conta do pregador ou do profeta falso a ficar recheada. Mas não é a fé que produz resultados, porque fé, biblicamente, é a certeza das coisas que se não vê, não se vê. Agora preste atenção. A fé, ela consegue fazer na sua vida algo que você nem imagina. Preste atenção. Eu estou falando isso com a experiência de mais de 40 anos de ministério.
assistindo pessoas em hospitais, em problemas familiares, em problemas de conflitos, de negócios, e em problemas familiares, como família. Eu também sou um pai de família, nós temos famílias e nós passamos por problemas. Então eu falo com a experiência de quem sobreviveu, entre tantas coisas, a uma missão missionária, para estar durante 24 anos fazendo missão no exterior por conta própria, sem nunca ter recebido um centavo da minha pátria. E agora nós estamos fazendo missão para a África, para outros lugares. Agora preste atenção, eu tenho uma experiência para lhe contar. E é uma experiência bíblica que eu tenho usado na minha prática, e falo isso com tanta certeza como eu sei que é a água que está aqui dentro deste copo. A fé, ela chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! A fé não depende de matéria-prima. Dá para entender? Por exemplo, a matéria-prima do vidro deste copo é a areia. Pode ser que a matéria-prima para esta caneta, se ela é de plástico, seja o petróleo. Pode ser que a matéria-prima para fazer o papel desta Bíblia seja as árvores. Sim. Pode ser que a matéria-prima para fabricar este celular seja o metal, o minério, seja alguns componentes que tem aqui dentro, que são outros minerais. Pode ser plástico. Matéria-prima. Então, isso nos faz entender que se não tivesse os minérios para produzir o ferro, se não tivesse a matéria-prima para fazer um celular, o celular não existiria. Porém, preste atenção. A fé. Preste atenção que isso é muito importante. A fé para devolver a saúde do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu ente querido. Não depende da matéria-prima que os médicos estão fazendo um diagnóstico da situação. O milagre acontece porque a fé, ela chama à existência as coisas que não existem. E quando tudo parece estar perdido, a fé tem a solução. Esta é a vantagem de ter fé. Agora preste atenção. A fé chama à existência as coisas que não existem. Eu gosto de contar a experiência do que se passou comigo no meu ministério, porque é tão forte as experiências passadas que elas ficam marcadas em nossa vida. E um dia, enquanto eu ainda estava com uma responsabilidade na Secretaria de Saúde de uma cidade do sul do Pará, fui secretário de Saúde de novo repartimento, o primeiro secretário de Saúde e Ação Social do município. E eu tinha ido no Canadá para buscar uns equipamentos para levar para o município, para o primeiro hospital da cidade. Uma viagem pela fé que nós fizemos, porque estava passando por uma endemia de malária na cidade. Entende? E nós íamos em Brasília, não tinha nada, então eu digo, olha, eu vou fazer uma aventura, eu vou fazer uma viagem internacional e vou falar com quem for de direito para conseguir os recursos para montar um hospital para a nossa cidade. Era um tempo terrível, morriam as pessoas nas vicinais, tinha gente, eu era pastor de uma igreja de pelo menos uns 800 ou 850 membros, novo repartimento nesta época, e chegavam as pessoas com problemas de saúde e ficava a gente no sofá, ficava na cama das crianças. Era
um problema muito sério que estava passando no momento. E eu digo, não, eu vou sair para buscar equipamentos. E chegamos. Depois de muito andar em Washington, Nova York, chegamos em Toronto, no Canadá. E pregando uma vez na Assembleia de Deus de Toronto, do meu amigo pastor Joaquim dos Santos, a quem sou eternamente grato, o que estava me interpretando quando eu falei durante a pregação na igreja, que eu estava ali para conseguir equipamentos médicos para levar para a Amazônia, terminou o culto e na cafeteria da igreja, o pastor Bernardo Stephenson, um médico cardiologista, parece-me, e ele que estava me interpretando, ele é de Joanestou, na Guiana Inglesa, e foi formado em São Paulo, em medicina, e tinha casado com uma carioca e estava morando no Canadá. E ele me interpretou. E quando terminou a pregação, por sinal, uma mensagem, eu me lembro bem, era o Eu Sou me enviou a voz. A palavra que Deus deu a Moisés, Eu Sou me enviou a voz. Foi uma mensagem muito tocante naquele dia. E então, ele disse, olha, pastor, o senhor está procurando equipamentos médicos para levar para a Amazônia? E o meu pai é muito amigo do diretor da Fundação Canadense para o Desenvolvimento do Mundo. Eles jogam golfe juntos. E se o senhor quiser, eu posso lhe apresentar a ele. Olha, foi a porta que Deus abriu. Eu sei que, para não prolongar a história, nesta viagem nós conseguimos equipamentos médicos suficientes para montar um hospital no Brasil. Porém, nós não tínhamos trazido dinheiro suficiente, nem toda a operação documental necessária para pegar a carga de Toronto e levar para novo repartimento. Eram 2 containers cheios de equipamento hospitalar, tudo que se precisa para um hospital. E eu voltei para a Amazônia e durante 1 ano nós ficamos tentando conseguir os recursos, os documentos, para que os equipamentos chegassem em repartimento. E ficou tão difícil que não tinha uma esperança de conseguir que os equipamentos chegassem. E as pessoas já estavam duvidando se chegava ou não. Será que o pastor é um embusteiro, disse que conseguiu e não conseguiu nada? E as pessoas ficaram sem acreditar na cidade. Disse, não conseguiu nada. Lembro-me muito bem, uma vez chegou um irmão, diácono da igreja, irmão Francisco José de Oliveira, lembro muito bem de um servo de Deus. Ele disse, olha pastor, estão falando aí que o senhor não conseguiu nada. E quem está falando é o prefeito. Eu digo, uau. Aí eu digo, olha, irmão, a única coisa que nós podemos fazer agora é orar e pedir que Deus abra as portas, porque nós não temos condição, e se a prefeitura não dá mais dinheiro para trazer o material, com certeza o material não vai chegar, porque precisa de gastos. Porém, eu era pastor de uma igreja com mais de 800 membros, aí eu digo, olha, a fé, ela é para ser usada nesses momentos. Aí eu tomei uma decisão, eu tenho isso gravado, aqui nesse mesmo canal, mais para baixo, eu prometendo isso, novo, dizendo, olha, a nossa igreja não será envergonhada. Eu vou no Canadá e vou trazer os equipamentos. Aí o que eu fiz? Eu vendi o meu carro, vendi algumas coisas que eu tinha em casa e parti para o Canadá por conta própria. Quando eu cheguei lá, na Fundação Canadense para o Desenvolvimento do Mundo, e sentei na mesa do Dr. Kenneth David, disse, olha, agora estou aqui para buscar os equipamentos. Ele olhou para mim e disse, você está brincando? Você acha que a gente ia esperar todo esse tempo? Essa é uma instituição que atende a mais de 300 entidades de diferentes países.
E nós estamos falando de 2 contêineres com material, não pode ficar esperando. O equipamento que ia para a sua cidade já foi enviado para a Rússia. Aí eu saí dali como quem tinha tomado um choque. Fui lá para a casa do pastor Joaquim dos Santos, onde eu estava hospedado, ele vai lembrar disso. E a irmã que tinha ido comigo na audiência com o presidente da Fundação Canadense era uma freira, ex-freira, convertida ao Evangelho, tinha sido minha intérprete. E naquele momento eu desci lá para o meu quarto, que estava situado no subsolo da casa, um quarto muito bem mobiliado, mas no subsolo, não é que lá se usa muito no Canadá, na questão do gelo, inclusive a cidade é subterrânea durante o tempo da neve. E eu fui para o meu quarto e fui orar. Eu digo, Senhor, agora acabou meu ministério, eu tenho que ir lá retirar minha família, porque vai ser verdade o que o pessoal falou. Porque se eu chegar lá dizendo que o equipamento foi levado para a Rússia, ninguém vai acreditar. Vai dizer, não, isso é uma desculpa que ele está dando, ele não conseguiu mesmo. Aí eu fui orar, Senhor, tem misericórdia. Aleluia! Eu estou falando que a fé chama a existência, as coisas que não existem. Acredita nisso, crente! Quando eu estava orando, aliás, antes de orar, os jovens da igreja tinham me convidado para ir visitar as cataratas do Niágara. Disse, pastor, nós vamos para o grupo de jovens da igreja, vai hoje para as cataratas do Niágara, o senhor não quer ir conosco? Eu digo, não, agora eu estou precisando ficar com Deus. Aí foi bom que eles saíram e eu fiquei sozinho na casa, naquele momento ali, para ficar no meu Getsemane com Deus. Ninguém podia nem entender, mas se eu voltasse para o Brasil sem aqueles equipamentos, eu estava aflito, não é? E o ministério e tudo mais. Aí, naquele momento que eu estava orando, veio a ideia, liga novamente para o diretor da Fundação Canadense. Aí eu pensei, peraí, mas eu estive lá ontem, e ele acabou de dizer que os equipamentos foram enviados para a Rússia, que agora não tem. Nós estamos precisando de equipamento médico para um hospital, para equipar um hospital inteiro. Mas veio aquela intuição, depois que eu estava orando, liga para o presidente da Fundação Canadense. Aí, imediatamente, eu liguei para eu liguei para o número da minha tradutora, da intérprete, da irmã que tinha feito a tradução, a ex-freira, que tinha feito a tradução no dia anterior, para fazer uma ligação tripoint, como chama lá, de 3 vezes. Eu falava e ela me traduzia para falar com o diretor da Fundação Canadense. Se fosse hoje, não precisaria mais disso, né? Mas naquele tempo precisava. Então, ela ligou e eu ouvi quando ela disse, olha, eu estou ligando da parte do pastor Paiva, da Amazônia, que esteve aí com o senhor ontem, e ele quer falar com o senhor. Quando ela disse isso, sabe o que foi que ele respondeu? Quando ela traduziu, eu nem acreditava. Ele disse, olha, que bom que vocês ligaram. Um hospital de Toronto, o Hospital de Idosos de Toronto, terminou de ligar para nós e está nos doando todo o seu material. Pergunta para o pastor Paiva se ele pode conseguir pessoas e caminhão para ir lá no próprio hospital, tirar os equipamentos de lá, que já pode trazer para colocar nos contêineres para levar ao Brasil. Na hora, eu tinha ido com um pouco de dinheiro, que eu tinha vendido minhas coisas, não é? Carro e tudo mais, para poder dar conta do recado. Aí, eu digo, olha, sim, fala para ele que sim. Aí disse, olha, aí ele nos deu o endereço do hospital que tinha os equipamentos. Quando nós chegamos lá, no Hospital de Idosos de Toronto, que eles nos levaram para o último andar do prédio do hospital, onde estavam os leitos, todos os bens disponibilizados em um lote, num só lugar, no andar inteiro. Quando eu vi os leitos, eu comecei a comparar com os anteriores que a gente tinha perdido para a Rússia.
os que nós estávamos acabando de ganhar eram em condição muito superior. Leitos novos, bonitos, todos eletrônicos, coisa de primeiro mundo e primeiro nível. Eu fiquei muito alegre. A gente pegava os leitos para colocar no elevador e descer, para colocar no caminhão, juntamente com um grupo de pessoas da igreja de Toronto, né, da igreja de Toronto, que nos ajudaram a fazer isso. E eu lembro que pode estar ouvindo esse vídeo, irmão Elias, que ajudou nisso, e muitos outros. E foi muito bom. De fato que esse material chegou no Brasil, ainda com a intervenção de um milagre, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o frete de Toronto para Nova York, de onde tinha que pegar o navio para ir para a Amazônia, da frota amazônica. E eu já tinha conhecido o diretor da Organização Mundial de Saúde, eu já tinha sido entrevistado, já tinha tido uma audiência com o embaixador Baena Soares, que era o secretário-geral da OEA, para que vocês tenham uma ideia, falando o meu inglês, o meu espanhol mal falado, num dia que eu não tinha o intérprete, que era o pastor Mabel Pereira, de Washington, que estava me interpretando, mas nesse dia ele não podia ir. Aí eu tive que falar com a secretária da Organização Mundial de Saúde, dizendo que eu era o secretário de saúde de uma cidade do Pará e estava indo para conversar com o diretor da Organização Mundial de Saúde e levando um documento do Ministério da Saúde, que eu realmente levava, era um documento que falava sobre a endemia da malária que estava na Amazônia. Eu era um emissário do Ministério da Saúde, eu estava com passaporte do Itamaraty, passaporte de serviço. Então, ela entendeu que eu era o ministro da Saúde do Brasil e que estava querendo uma audiência com o diretor da Organização Mundial de Saúde, porque geralmente quem faz esses contatos é ministro, não é secretário de saúde do interior, entende? E eu lembro-me muito bem que eu fui sozinho, nesse tempo não tinha intérprete, nesse dia, aí quando eu saltei do táxi para entrar na sede da Organização Mundial de Saúde, da Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento, que faz parte da Organização Mundial de Saúde. E quando eu entro lá, já tinha gente me esperando no portão, no elevador, gente para subir comigo no elevador. E quando eu cheguei lá, estava toda a cúpula da Organização Mundial de Saúde reunida para me esperar. Entende? Porque era o ministro do Brasil, eles esperavam. Aí eu aproveitei, eu estava muito bem preparado também, com paletó nos trimpos, né? Aí quando eu entendi que eles pensavam que eu era o ministro da Saúde, eu digo, agora eu vou aproveitar a oportunidade. Claro, expliquei, cruzei as pernas, eu disse, olha, eu não sou o ministro da Saúde, vocês entenderam errado, eu trago um documento do Ministério da Saúde. Eu sou um secretário de Saúde e Ação Social de uma cidade do Brasil. Só que eu contei toda a nossa história. Eu fiquei até surpreso deles não saberem que na Amazônia tinha malária. Sim, tem malária? Sim, malária, o povo está morrendo de malária. Então, depois que eu tive esse conhecimento, uma senhora que me ajudou muito, que era a secretária do diretor, que era a senhora Mercedes Vargas, que era de Portugal, falava o português de Portugal, e me ajudou muito. E nesse dia que faltava, nós já estávamos com os novos equipamentos, todos empacotados, mas faltava o dinheiro para colocar na mesa do diretor da Fundação Canadense para que ele liberasse os equipamentos para chegar em Nova York. Ele ficaria com uma parte dele e pagaria um pouco do frete para os containers chegar. E era $2.500 que tinha que depositar na mesa dele. Ele foi até um pouco rústico, ele disse, eu preciso de $2.500 em cima da minha mesa. Eu não entendi o que ele falou, e eu perguntei para o intérprete, o Marcelo, nessa época, eu digo, olha, o que ele está falando? Ele diz, olha, ele disse que é $2.500 na frente, em cima da mesa dele, para poder liberar os equipamentos. Eu digo, olha, se eu enviar um pedido de dinheiro para a prefeitura de novo repartimento, ninguém acreditando, é mesmo que seja um suicídio. Eu não vou fazer isso.
Aí eu tive uma ideia. Eu tinha sido recebido, olha como Deus faz. Eu estou falando sobre a fé que chama a existência as coisas que não existem, para você entender um pouco dessa história. Naquele momento, eu me lembrei, eu fui recebido como secretário, como ministro da Saúde, e eu fui recebido pelo secretário-geral da OEA, embaixador Baena Soares. Eu lembro que quando eu cheguei para falar com ele, ele disse, olha, ele está atendendo o presidente do Paraguai, quando ele sair o senhor entra. E quando eu entrei, eu já sabia que ele era paraense, porque quem me recomendou ele foi o deputado Alacide Nunes. Sim, deputado Alacide Nunes, que foi governador do Pará 2 vezes. Ele disse, olha, eu vou te indicar o Baena Soares, ele foi meu secretário lá no Pará e agora ele é o secretário-geral da OEA, ele é paraense. Eu digo, é uma porta que Deus está abrindo. E quando eu cheguei lá, eu levava uma bandeira, um brochezinho com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, e ele gostou da bandeira do Brasil, e eu acredito que eu dei para ele, algo assim, eu tirei o broche e dei para ele, ele gostou, e nós começamos a falar, inclusive de açaí, de tacacá, de que a gente conhecia as coisas do Pará. E ele disse, olha, secretário, eu vou fazer o que eu posso fazer para te ajudar. Porque como secretário-geral da OEA, eu sou o presidente da Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento. Foi ele que me remeteu para lá, entende? Então eu digo, bom, eu estou com todo esse grau de conhecimento lá em Washington, e de Toronto eu peguei o telefone e liguei para o doutor Baena Soares. Eu digo, olha, doutor, desculpe eu estar ligando assim fora de hora, sem avisar, mas nós conseguimos os equipamentos para o Pará, para novo repartimento, e eu estou aqui em Toronto, na Fundação Pan-Americana, só que precisa de $2.500 para embarcar os equipamentos para Nova York. O que vocês podem fazer por nós? Sabe o que ele disse? Olha como Deus faz. Ele disse, olha, eu estou deixando de ser embaixador exatamente hoje. Eu estou no aeroporto para pegar o avião para o Brasil. Mas eu vou te dar um número e você liga para esta pessoa e fala que eu mandei e eles vão te ajudar. A fé chama a existência as coisas que não existem. Eu não esperei 2 vezes, desejei boa viagem para ele e liguei. Sabe o que foi que me disseram lá na Organização Mundial de Saúde? Me dá o número de uma conta para depositar o dinheiro. Aí eu falei para o Marcelo, que está na minha frente, pede o número da conta dele para depositar o dinheiro. Deu o número da conta da Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento e o dinheiro foi rápido. Aí o equipamento vem, aleluia! De trem até Nova York, embarca e chega no Brasil. Por isso que quando chegou os equipamentos no Brasil, eu fiz uma festa. Eu não deixei que os equipamentos fossem para a prefeitura. Eu tirei os bancos do templo, coloquei tudo lá dentro e coloquei o pessoal da cidade para fazer turismo dentro da igreja, para ver que não era mentira, que os equipamentos tinham chegado. E na cerimônia de entrega, que nós chamamos o prefeito, José Lima da Silva e todos os outros, para a frente do templo, para ver o que estava dentro. Sabe qual foi o tema da mensagem? Sabe qual foi o tema da mensagem? Bem-aventurado os que não viram e creram. E entreguei os equipamentos. E foi uma benção. O hospital foi inaugurado. Temos filmagem da inauguração. Eu sei que terminou de entregar os equipamentos ali, o presbítero Miguel do Vale chegou diante de mim e disse, pastor, eu sabia que o senhor precisava falar tudo aquilo, eu só não sabia que o senhor não tinha, eu só não sabia se o senhor tinha coragem, mas eu vi que o senhor entendia, estava entalado na garganta aqui, ninguém acreditava, mas bem-aventurados que não viram e creram. Bom, deixando para lá, o hospital já está funcionando há muito tempo, depois já teve outros e outros, já a cidade desenvolveu, mas voltamos aqui. A fé, ela chama a existência as coisas que não existem.
não existia nenhuma chance de eu chegar com aqueles equipamentos no Brasil. Por quê? Porque os equipamentos que eu tinha conseguido foram doados à Rússia, não tinha nada. Mas a fé, ela chama a existência as coisas que não existem. Eu poderia dar muitos testemunhos aqui. Mas eu quero animar a sua fé, para você entender que nem tudo está perdido. Há uma chance para você. Aleluia. Agora, se a fé chama a existência as coisas que não existem, observem uma segunda coisa que a fé faz que você nem imagina. Segundo a sua Bíblia e a minha Bíblia e todas as Bíblias, a fé, preste atenção, a fé, ela tira da fraqueza forças. Veja bem, se no primeiro ponto a fé chama a existência as coisas que não existem, no segundo ponto ela tira da fraqueza força. Eu estava explicando para uma pessoa nesses dias, muito aflita, eu digo, olha, a fé, ela tira da fraqueza força. Então ela consegue fazer aquilo que o dinheiro não consegue. Demos um exemplo ontem, se eu tenho um cartão de débito no bolso, eu só posso comprar alguma coisa sobre a qual eu tenho os valores suficientes à disposição no banco. Porque se eu não tiver, o cartão vai negar, vai ter um aviso dizendo, olha, esse valor excede o que você tem disponível. Em outras palavras, é assim. Então, o dinheiro, se está pouco, acabou da nossa possibilidade. Porém, a fé, grave isso, está vindo do céu agora, é a palavra de Deus. Por isso que um grão de mostarda, uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, ela pode transportar montes. Porque pelo fato da fé tirar da fraqueza força, você não precisa ter uma fé do tamanho de um elefante. Ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda, porque ela tira da fraqueza força. Eu não sei qual a necessidade você está passando ou enfrentando agora, mas aproveite esta microfé que você tem, que ela consegue chamar à existência as coisas que não existem e tirar da fraqueza forças. Eu, quando fui para aquele basement lá no Canadá, eu pensava que eu estava com o ministério destruído. Eu estava já fazendo um plano de fuga. Como eu vou fazer para tirar a minha família daquele lugar? Porque acabou tudo. De repente a fé me fortaleceu e eu saí dali como um gigante. Oh, aleluia! Deus tem falado contigo através desta palavra? Então eu quero orar por você. E aproveite para compartilhar este vídeo e compartilhar este canal, com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Porque se você perdeu tudo, mas você ainda mantém um grão de mostarda de fé, ou uma semente de mostarda de fé, você tem tudo para superar esta situação. Aquela mulher viúva só tinha um pouquinho de azeite no fundo da botija. E o profeta disse, olha, vai, pede vasos emprestados, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e sobre teu filho e vai depositando o azeite nos vasos. Se você já leu sobre o milagre da multiplicação do azeite da botija, você sabe que o azeite não faltou. O azeite parou quando não tinha mais vaso. Porque ele diz assim, menino, traz mais um vaso. Aí ele disse, não tem mais vaso. Aí a sua Bíblia diz, então o azeite parou. Se tivesse mais vaso, ia encher. Eu quero orar por você. Apresente-me os teus problemas. Vou dar 1 minuto de reflexão para você pensar naquilo que te aflige e que precisa de uma operação da fé para vencer.
seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema nos negócios, seja problema no lar, seja problema com os filhos, com a família. Coloca tudo agora na presença de Deus. E eu te convido a usar a tua fé. Se você chegou a ouvir até aqui, é porque você tem fé. Receba agora o milagre de Deus. Senhor da glória, eu te apresento esta vida que está do outro lado desta tela. Eu não sei onde está, quem é e qual é o problema. Eu só sei que se esta pessoa está crendo, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Senhor amado, repreende a enfermidade. Senhor amado, soluciona o problema. Senhor amado, tira os vícios. Liberta de todo mal, de todo o poder das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor amado, eu te peço por esta família que tem estado destroçada. Tu podes recuperar, tu podes fazer, tu podes criar. Eu te peço, Senhor amado, pelos sonhos deste jovem ou desta jovem, pelo futuro profissional. Eu te peço por este ancião que jaz em uma cama de enfermidade, sem esperança, muitas vezes abandonado por familiares, ser o refúgio bem presente na hora da angústia. Dá ânimo àquele que não tem mais nenhum ânimo e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus. Amém. Repetindo, compartilhe estas palavras com quem precisa ouvi-la e assim você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho. Que Deus lhe abençoe. Este é o vosso servidor, Pastor Calbi Paiva. E se você tem um pedido de oração, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é +1 704 575 0537. Repetindo, +1, que é o código dos Estados Unidos, 704, que é o código de área de Charlotte, Carolina do Norte, e o número do telefone, 575-0537. E eu falarei com você. Se você está precisando de apoio espiritual, o Ministério Igreja para Todas as Nações pode ter alguém pertinho de você para ajudar-lhe nos seus problemas. Esta igreja que está presente onde é necessário. Que Deus abençoe.